Dando continuidade com relação à Lei 896 de 52. Vacância. Nós temos aqui o PEDA-FTP. Promoção, exoneração, demissão, aposentadoria, falecimento, transferência e posse em outro cargo, desde que dela se verifique a acumulação vedada. A exoneração, ela pode ser feita a pedido do funcionário, a critério do governo, quando se tratar de ocupante de cargo em comissão ou interino em cargo de carreira ou isolado e de provimento efetivo, quando o funcionário não satisfazer as condições de estágio probatório, quando o funcionário é interino em cargo de carreira ou isolado de provimento efetivo não satisfazer as exigências para inscrição em concurso, e automaticamente, após a homologação do resultado do concurso para provimento do cargo ocupante interinamente pelo funcionário. A aposentadoria, ela pode ser compulsoriamente aos 70 anos de idade. Professoras primárias, 60 anos de idade, se contar com mais de 20 anos de serviço ao Estado, poderão ser aposentados. Se o requerer, quando contar 30 anos de serviço. Magistério, 25 anos de efetivo exercício, que refere-se à duração do curso de aperfeiçoamento frequentado pelo funcionário, e com 25 anos de trabalho, o funcionário que trabalhou 12 anos e 6 meses com raio-x, substâncias radioativas ou químicas e de emanações corrosivas. Quando verificada a sua invalidez para o serviço público, quando acometido de doenças graves e quando invalidado em consequência de acidente ou agressão, não provocado no exercício de suas atribuições ou doença profissional. Acidente é o evento danoso que tiver como causa imediata ou imediato o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Equipara-se a acidente a agressão sofrida e não provocada pelo funcionário no exercício de suas atribuições. Prova de acidente será feita em processo especial no prazo de 8 dias, prorrogável sob pena de suspensão. Doença profissional decorre das condições do serviço ou de fato nele ocorrido, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização. Vencimentos da aposentadoria não poderão ser superiores ao vencimento ou remuneração da atividade, nem inferiores a um terço. Serão incorporados aos vencimentos para efeito de aposentadoria a gratificação de função, os adicionais por tempo de serviço e adicional de família, extinguindo-se à medida que os filhos forem atingindo o limite de idade. Filho menor de 21 anos que não exerça profissão lucrativa. A função gratificada pode ser feita por meio de dispensa, a pedido do funcionário ou a critério da autoridade, a destituição, quando se verificar a falta de exação no seu desempenho, e quando se verificar que, por negligência ou benevolência, o funcionário contribuiu para que não se apurasse no devido tempo a falta de outro, e não haver um funcionário designado assumido o exercício dentro do prazo legal. As responsabilidades, elas podem ser civil, penal e administrativa, sendo independentes entre si. A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo, que importe prejuízo da fazenda estadual a terceiro. Indenização de prejuízo causado da fazenda estadual no que exercer a força de fiança poderá ser liquidada mediante desconto em prestações mensais, não excedentes da 10ª parte do vencimento da remuneração. E dano causado a terceiro responderá o funcionário em ação regressiva. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao funcionário nessa qualidade. E a responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões praticados no desempenho do cargo ou função. Não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal, que no caso couber, nem o pagamento da indenização a que ficará obrigado, o exime da pena disciplinar em que ocorrer. O direito de petição, direito de requerer ou de representar. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela que estiver imediatamente subordinado ao requerente. A reconsideração será dirigida à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser revogado. O prazo para despacho é de 5 dias e decidido dentro de 30 dias, improrrogáveis. Caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração e das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Será dirigida à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão e sucessivamente em escala ascendente às demais autoridades. A prescrição do direito de pleitear na esfera administrativa, nos prazos fixados pelas ações próprias cabíveis no noticiário, quanto à espécie. Se não for o caso de direito que dê oportunidade à ação judicial, prescreverá, dentro de 120 dias.
Funcionários. São deveres do funcionário: a discrição, a urbanidade, a assiduidade, a pontualidade, a observância das normas legais e regulamentares, zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado, lealdade às instituições profissionais e administrativas a que servir, obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade de que tiver ciência em razão do cargo, e providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual a sua declaração de família. Atender prontamente às requisições para a defesa da fazenda pública e a expedição das certidões requeridas para a defesa de direitos. Ao funcionário é proibido praticar a usura em qualquer de suas formas, coagir ou aliciar subordinados com objetivo de natureza partidária, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função, retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição, receber propinas, comissões, presentes e vantagens de qualquer espécie em razão das atribuições, exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista, cotista e comandatário, participar da gerência ou administração de empresa, comercial ou industrial, salvos os casos expressos em lei, promover manifestação de apreço ou desapreço e fazer circular ou subscrever lista de donativos no recinto da repartição, referir-se de modo depreciativo em informação ou parecer, despacho às autoridades e atos da administração pública, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço, pleitear como procurador ou intermédio junto às repartições públicas, salvo quando se tratar de percepção de vencimentos e vantagens de parente até segundo grau, contar a pessoa estranha a repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados. É vedado ao funcionário trabalhar sob as ordens de parente até segundo grau, salvo quando se tratar de função de imediata confiança de livre escolha, não podendo exceder a 2 o número de auxiliares nessas condições. Apuração de irregularidades. A autoridade que tiver ciência ou notícia da ocorrência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover-lhe a apuração imediata por meio de sumários, inquérito e processo administrativo. O processo administrativo precederá sempre a demissão do funcionário. Fases distintas são duas: o inquérito administrativo e o processo administrativo propriamente dito. O inquérito administrativo é a fase preliminar. Se constituirá de a verificação sumária e sigilosa. Ficará dispensada quando forem evidentes as provas que demonstram a responsabilidade do indiciado. O prazo é de 30 dias improrrogável. Penalidade nenhuma, exceto repreensão, multa e suspensão. O processo administrativo. Competências para determinar a instauração do processo administrativo. Secretário de Estado e os diretores de departamentos diretamente subordinados ao governador do Estado. O prazo de início, 3 dias improrrogáveis, contados da data da designação dos membros da comissão. Conclusão, 60 dias, a contar da data de seu início. Por motivo de força maior, poderá a autoridade competente prorrogar os trabalhos da comissão pelo máximo de 30 dias. O prazo para a defesa de 10 dias. Acusado em lugar incerto, a citação será feita por edital publicado no órgão oficial durante 8 dias consecutivos. O prazo de relatório é de 10 dias. O prazo para julgamento é de 60 dias improrrogáveis. O prazo para julgamento inicial é de 15 dias improrrogáveis. E o prazo para a publicação das decisões é de 8 dias. A revisão. A qualquer tempo em que se impôs a pena de suspensão, multa, destituição de função, demissão a bem de serviço público, desde que se aduzem fatos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do acusado. O requerimento de revisão será dirigido ao governador do Estado, que o despachará a repartição se originou o processo. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão. O prazo para a contestação é de 10 dias. É impedido de funcionar na revisão quem compôs a comissão do processo administrativo. O prazo para encaminhamento da instrução é de 10 dias. Prazo para julgamento, 20 dias. Penalidades. Nós temos a multa, a repreensão, a suspensão, a destituição de função, a demissão a bem do serviço público. A repreensão será aplicada por escrito em caso de desobediência ou falta de cumprimento de deveres. Havendo dolo ou má-fé, a falta de cumprimento de deveres será punida com pena de suspensão. Competência para a aplicação da pena. Chefe de departamentos.
Suspensão, falta grave, requisição irregular de transporte, concessão de laudo médico gracioso, reincidência em falta já punida com repreensão, desrespeito às proibições consignadas neste estatuto, a recusa do funcionário em submeter-se à inspeção médica quando necessário, o recebimento doloso e indevido do vencimento, remuneração ou vantagens, os dias em que o funcionário deixar de atender às convocações do juiz sem motivo justificado, suspensão de 90 dias, funcionário que cometer às pessoas estranhas o desempenho de encargos que lhe competirem ou a seus subordinados, e a reincidência em demissão, e o funcionário que indevidamente conceder diárias com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos, ficando ainda obrigado à reposição. Sua reincidência é demissão. Prazo não poderá exceder a 90 dias. A competência para a aplicação da pena é de até 30 dias, chefe de departamentos, e mais de 30 dias, secretária de Estado e diretores de departamentos diretamente subordinados ao governador do Estado. A destituição de função. Quando se verificar a falta de exação no seu desempenho, e quando se verificar que, por negligência ou benevolência, o funcionário contribuiu para que não apurasse no devido tempo a falta de outro. A competência para a aplicação da pena, a autoridade que houver feito a designação. A demissão. Exercer a advocacia administrativa, aplicar indevidamente dinheiros públicos, acumular ilegalmente cargos, funções ou cargos com funções, e o servidor ficará inabilitado pelo prazo de 5 anos. Incorrer em abandono de cargo ou função pública pelo não comparecimento ao serviço sem causa justificada, por mais de 30 dias consecutivos ou mais de 90 dias não consecutivos em um ano, e receber em avaliação periódica de desempenho 2 conceitos sucessivos de desempenho insatisfatório, 3 conceitos interpolados de desempenho insatisfatório e 5 avaliações consecutivas, e 4 conceitos interpolados de desempenho insatisfatório em 10 avaliações consecutivas. Conceito de desempenho insatisfatório inferior a 50% da pontuação máxima admitida. Competência para a aplicação da pena, chefe de governo. A demissão a bem de serviço público. Lesar os cofres públicos ou delapidar o patrimônio do Estado. Praticar crime contra a boa ordem à administração pública e à fazenda estadual. Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie. Praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, tal sim em legítima defesa. For convencido de incontinência pública e escandalosa, de vício de jogos proibidos e de embriaguez habitual, e revelar segredos de que tenha conhecido em razão do cargo ou função, desde que o faça dolosamente com prejuízo para os estados particulares. A competência para a aplicação da pena é de chefe do governo. Será punido com suspensão e na reincidência com demissão a bem do serviço público o funcionário que atestar falsamente a prestação de serviço extraordinário. O funcionário que se recusar sem justo motivo à prestação de serviço extraordinário será punido com suspensão. Reabilitação administrativa. Consiste na retirada dos registros funcionais das anotações das penas de repreensão, multa, suspensão e destituição de função, observado o decurso de tempo e será concedida uma única vez, assim estabelecido. 3 anos para as penas de suspensão, compreendida entre 60 a 90 dias ou destituição de função. 2 anos para as penas de suspensão, compreendida entre 30 a 60 dias. E 1 ano para as penas de suspensão, de 1 a 30 dias, repreensão ou multa. Prescrição, penas de repreensão, multa e suspensão, 2 anos. E a demissão por abandono de cargo, 4 anos.